Graças e paz, queridos. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, graças te damos, Senhor, por este lugar tão bonitinho, por este lugar tão arrumadinho, por essa estrutura, por esse louvor e adoração tão bonito, tão gostoso, tão bem preparado, pelo trabalho com as crianças, pela nossa comunhão depois do culto. Te agradecemos, ó Deus, por todas estas coisas. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe na reflexão da Tua Palavra, no nosso viver, nós sejamos abençoados debaixo da Sua bênção maior. Perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades, nos guia pelo Teu Espírito e nos faz prósperos, Senhor, espiritualmente. Que cada um de nós possamos crescer no Senhor e que como igreja, Pai, possamos também crescer como instrumentos do Senhor. Tudo está arrumadinho, Pai, mas o canhão, aquilo que faz acontecer, é o poder da Tua Palavra que diz: vai, cresce, frutifica. E nós estamos aqui, Senhor, para buscar a Tua face, suplicar a Tua presença e pedir ao Senhor que fale, que mova, que nos sustente, que nos fortaleça, que nos conduza e que se manifeste a cada um de nós, juntando cada instrumento particular desta orquestra do Senhor aqui, fazendo com que haja uma harmonia totalmente afinada diante do nosso Maestro, que é o Senhor. Assim te oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode ficar em pé? Vamos recitar o texto da nossa reflexão desta noite. Você não precisa abrir a Bíblia, você sabe de cor, por isso você vai falar junto comigo. É Mateus 6, a partir do verso 9, a oração do Pai Nosso. Então vamos falar junto esse texto. Vamos lá? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, e perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores, porque Teu é o poder, Teu é o reino, Tua é a glória, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos tirar ele dessa pessoa e vamos passar para a primeira pessoa do singular. Vamos, você repete junto comigo. Meu Pai que está nos céus, santificado seja o Teu nome em minha vida, e seja feito em mim a Tua vontade, assim como ela é feita lá no céu. E não me deixe, Pai, cair em tentação, mas me livra do mal. Perdoa os meus pecados, como eu perdoo a todos aqueles que me devem. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, pode sentar. Queridos, aquele gráfico ali mostra nós numa plataforma muito grande, numa plataforma muito segura. E a maioria dos cristãos estão ali naquela plataforma. Todo aquele que aceitou Jesus
confessou o nome de Jesus, recebeu Ele como seu único e suficiente Salvador. Veja bem, único e suficiente Salvador, foi essa a sua e a minha, a nossa confissão de fé, quando nos batizamos, como um símbolo, não é? Que nós deveríamos inclusive buscar o de morrer para o mundo e de nascer para Deus, e sendo também purificado pelo sangue de Jesus. Então todo aquele que está firmemente fundamentado, não é, na fé, está ali naquela plataforma, né, totalmente seguro ali naquela plataforma. Mas para a gente chegar ali, houve aquela escadaria lá, que um tempo da história em que nós recebemos de Deus uma construção, e nós respondemos e chegamos nessa plataforma. E eu queria ir a um outro tempo, que é o tempo da segunda escada, bem íngreme ali, levando mais acima além. E ali, eu queria começar ali por baixo, naquele tempo ali da história. Nós sabemos que Deus, Ele começou a construir, né, toda a sua obra, tanto a criação quanto a espiritual, tudo conduzindo até aquele momento central, aquele momento explícito, totalmente exposto, que é aquela plataforma onde todos estão ali firmes, seguros ali. Então ele, desde o princípio, não é? Deus criou os céus e a terra e tudo que nele há, e sustenta até o dia de hoje. Mas nós fomos um pouquinho mais além, porque Deus foi mais além antes. Então, desde lá dos primórdios, Deus também começou a fazer uma obra espiritual, e a partir dali, tudo apontando para o Cordeiro. No próprio jardim do Éden, ali com Adão, com Eva, com Abel, com Caim, o Senhor mostra claramente e já começa a pré-anunciar esse Cordeiro. Ele reage imediatamente à ação do homem. Não vou mergulhar em águas profundas de que Deus já sabia que ia ser desse jeito, ou que Adão poderia não pecar, se há, se não há essa liberdade, essa água profunda. Eu sei que Deus é muito grande, que Deus é muito sábio, e age e interage em todo tempo, em todo momento, de forma gloriosa, poderosa e com obras extremamente fortes. Quando ele rejeita a oferta de Caim, né, exatamente por essa razão. Ele trabalhou, ele suou, ele destocou, ele preparou, ele limpou, ele colheu, ele esperou, ele guardou, ele armazenou, foi muito trabalho, e da primícia ele trouxe. O outro só matou um animalzinho. Porque as obras dos homens são frágeis, são fracas, e Deus já começa a apontar, né, claramente para esse tempo de Jesus, e começa a desenhar uma obra dentro da obra, né? Todo mundo é abençoado pela criação, a chuva cai sobre todos, tudo é bonito, tudo é legal, tudo é maravilhoso, e a gente quer viver, ainda que haja tempo de escassez, todo mundo quer viver. E a gente então, né, começa a experimentar uma obra espiritual de Deus, começada a desenhar mais claramente através de Moisés, e até tudo que ele começa a fazer com Moisés e com o povo já era também a sombra das coisas futuras que viriam. O Êxodo é uma coisa muito, muito clara a respeito da volta de Jesus, como sombra, e tudo ele começa a mostrar, não é? E a construir, até apontando tudo para Jesus. Mas até que se chegue ao dia da cruz, muitos homens, muitas mulheres foram salvas por esta cruz. E aí estava exatamente a relação do temor, da humildade e da busca.
Nós podemos pegar, por exemplo, Ló, que era um homem piedoso e extremamente antigo, lá da época de Gênesis ou anterior. E no entanto ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra, e quando eu me revestir novamente, quando eu ressuscitar, então eu verei a ele. Como eu morro de saudade a respeito desse dia, porque aquele que busca, encontra, aquele que bate, abre-se-lhe-á, não é? Então, verdadeiramente, aquele que busca, a gente vê no tempo de Elias, um tempo totalmente de ingenuidade, um tempo de tantos inimigos, de tantas dificuldades, mas o Senhor disse a Elias: 7.000 homens não dobraram seus joelhos. Tem 7.000 homens com o temor a mim, que viram, que foram justificados por esse sangue do Cordeiro. E depois disso o tempo vai caminhando na história, caminhando. E aí então, no tempo de maior secura, vêm os grandes profetas e os menores também, falando a respeito do Messias, falando a respeito de Jesus, colocando, não é, a esperança no Cristo. E nós podemos pegar o principal como sendo Isaías, o profeta Isaías, que era um profeta messiânico. E ele falava claramente a respeito de Jesus, que ele viria, levaria nossas maldições sobre ele, que ele levaria os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas mazelas, as nossas mediocridades, a nossa pobreza, a fragilidade de nós, inclusive as nossas obras, que ele nos levaria, que ele levaria todo esse peso sobre ele. Isaías fala muito sobre Jesus, inclusive ele diz: não maravilheis vós de que a terra dará luz aos seus mortos. Então, verdadeiramente, Jesus era anunciado. Nós podemos ver que desde lá na pré-história, não é, quando Abraão faz ali, ou quando Noé faz ali um holocausto, já está espelhando o Cristo, o Filho de Deus, como o Cordeiro de Deus, que sem dever nada seria levado à prensa e sofreria grandes dores e grandes dificuldades, a fim de que nós pudéssemos ser salvos. Uma resposta imediata de Deus, não é? Quando Adão peca, Deus já tinha uma resposta ali na ponta da língua, vamos dizer assim, né? E ele então diz: olha, vocês vão pisar a cabeça da serpente. O Cristo, descendendo da mulher, vai pisar a cabeça da serpente, e ele vai beliscar o calcanhar de vocês, né? Se vocês forem retardatários, ele vai beliscar, ele vai andar atrás, né? Então imediatamente Deus falou ali. É claro que Deus, ele é um Deus criativo, é um Deus glorioso, e Deus tem muitas maneiras de agir em cada problema. Se Deus dá uma solução, ele teria muitas outras soluções, porque ele é Deus, como diz a oração, que habita nos céus, né? Na maior altura de todas as grandezas. Então ele é Deus. Então a história vai caminhando nessa direção, e o povo vai recebendo tanto de Deus, tanta manifestação, tantos sinais e tantos prodígios, tantos milagres, até que chega um período longo de mais ou menos 400 anos antes de Cristo, em que Deus suspende todos os profetas, não é? Primeiramente porque o povo já não estava valorizando aquilo que recebia de tamanha graça, e também eu acredito que Deus já tinha dado conteúdo suficiente a fim de que o homem refletisse a respeito dos seus vazios, das suas expectativas e da sua busca de resposta pela vida e pela morte. E nesse tempo de maior secura, então, vem Jesus. E ele é a glória dos homens, né? Paulo diz que ele é a esperança da nossa glória. Oh, glória, né? Todos nós fomos realizados nele. Se você não foi realizado, algum de nós não fomos realizados em Jesus, é porque nós não compreendemos, e pode ser que até não tenhamos o Espírito da graça em nós, porque verdadeiramente nós fomos
muito felizes em Cristo, porque Ele é a esperança da nossa glória. E o apóstolo Paulo diz que nós dependemos da sua glória, e Ele é a esperança da nossa glória. O que quer dizer isso? É que todos nós queremos viver sem pecado, todos nós queremos viver felizes, todos nós queremos ter um casamento de Romeu e Julieta, todos nós queremos ser um homem próspero na terra, todos nós queremos ser idôneos, respeitados, exemplos, todos nós queremos verdadeiramente ser homens perfeitos, completos, como homens. E como Ele é a esperança, e isso é uma glória. E como isso vai acontecer na volta de Cristo, o apóstolo Paulo diz, Ele é a esperança da nossa glória. Porque aqui já está fechado que não vai ser. Que não vai ser. Você pode ter paz, você pode ter um bom trabalho, pode ter prosperidade, devemos trabalhar no meio das dificuldades, mas a palavra desde Gênesis é o seguinte: Jesus pisa na cabeça da serpente e você corre, porque ela está atrás de você, correndo atrás de você, e se você demora, ele vai picar seu calcanhar. Então, queridos, esse é o tempo daquela primeira escada, e quando você aceitou Jesus, você passou para aquele lugar lá, onde está todo mundo. Todo mundo. A questão é que aquele povo que está naquela plataforma segura, estão estagnados naquela plataforma. Então, todos verão a glória de Deus, todos irão ao céu pelo sangue de Jesus, pela vida, pelo poder que há em Jesus, e isso nos deixa bem claro a palavra de Isaías, que Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos sejam salvos. Só de olhar para Jesus é salvo. Então ali tem aquela parte ali. Perder a salvação é uma coisa profundamente teológica e profundamente bíblica. Porque a paixão que eu tenho, o amor que eu tenho, a vontade que eu tenho, a luz que eu tenho, o entendimento que eu tenho do Cordeiro, lá na cruz, Deus esvaziado de Deus, sofrendo, derramando o seu sangue, se eu digo que eu perco essa salvação, eu estou dizendo que o diabo é mais forte do que Deus, que existe uma segunda força no universo. E a palavra diz que Deus é soberano sobre toda a terra, e não há outro Deus senão o Senhor. Evidentemente que quem está ali, né, naquela plataforma, verá a glória de Deus, será salvo e experimentará as bênçãos do Senhor. Amém? Amém. A maioria dos cristãos estão naquela plataforma, né, estagnados numa plataforma segura. Responde comigo, porque isso é central nessa palavra. Estagnado numa plataforma segura. Só que quem está nessa plataforma aí vai padecer dificuldades, vai ser influenciados pelo morrer da terra, pelo habitat está sendo totalmente corrompido, pela sociedade, pelos governos, pela igreja poluída, contaminada. Então, vivendo seguro nessa plataforma ali, estagnado nela, padeceremos o que diz lá em Daniel, que o inimigo perseguiria o povo santo, eles não teriam força para resistir, e eles trabalhariam, né? Ou seja, quem está ali é o crente que vai ter tribulações, vai ter dificuldades na vida. E eu creio que a glória de Deus, ela sempre dá verdades mais profundas do que a verdade, né? É claro que se a pessoa está estagnada nessa plataforma segura e sofre tribulação e sofre dificuldade, ao mesmo tempo ele também começa a criar uma expectativa e almejar essa vinda de Cristo, essa volta de Cristo. E é também um tempo, é um preparo de Deus por trás, como um pano de fundo para a volta de Jesus, em que quando as pessoas vão desistir daqui e precisa verdadeiramente, não é,
da vinda de Cristo e começa a compreender determinadas histórias na Bíblia, como aqui, por exemplo, que a terra não foi o lugar que Deus criou para o bem-estar do homem, né? Então, é uma parte de tribulação, de dificuldades, de complicações, mas é também um tempo em que existe grandes verdades de Deus sobre as pessoas, né? E sobre a vida. Aí mas o que isso tem a ver com o texto, né? Com a porção de texto que nós lemos hoje? É que, desde aquele primeiro degrauzinho lá, da construção de Deus, da motivação que Deus está dando aos homens, e da interferência enviando profetas, e construindo um tempo e construindo os homens para Jesus, né? Em todo aquele caminhar ali, Deus está totalmente empenhado em cumprir o seu propósito. E o seu propósito é aquele que ele jurou por ele mesmo. Diz o apóstolo Paulo, não tendo ninguém maior do que ele, porque ele pudesse jurar, jurou por si mesmo, que nos arrancaria da terra e nos transportaria, né, para outra terra. Prometeu a Abraão que faria isso, nos arrancaria dessa terra, como grande cultivador, chegaria num pé de mandioca, não é? E com a mão muito forte, pegando no caule dela, poria bastante força e arrancaria do chão, do meio da terra, do enfronhar dos valores terrenos, e nos transportaria para o reino de Deus. Então você pode ver que Deus está trabalhando nessa direção, e quem for sábio se anua a Deus, porque quanto menos se anuir, mais dói os agrilhões, mais a circunstância vai falar, mais as coisas mais os demônios vão agir, mais as dificuldades vão existir. Mas, então o que o texto tem a ver? O texto, essa oração de Jesus, nós podemos pegar o significado, o sentido de cada palavra que Jesus falou, ou de cada frase que Jesus falou, não é? Podemos pegar essa oração como um esboço. Lloyd Jones diz que essa oração é um esboço. E como a maioria das pessoas vão copiar dele, vai dizer que não é? Mas é claro que o termo que Jesus usou são termos extremamente interessantes e grandes, mas essa oração, ela tem uma teia central, ela tem um objetivo central, que é exatamente esse, de pedir a Deus que traga o reino de Deus para a terra, e estabeleça esse reino na terra. Hoje nós temos dois reinos na terra. Nós temos o reino dos homens, um reino que o cara vai ter trabalho, o cara vai ter casamento, o cara vai ter momentos bons e momentos ruins, a chuva vai chover sobre todos os injustos, e também, né, como vai chover nos justos. É o reino que Deus deu aos filhos dos homens. Mas tem o outro reino, que é o reino dos céus. É o reino onde todos nós somos irmãos, onde todos nós somos filhos, e aonde Jesus é o nosso guia, o nosso Senhor, e aquele a quem nós seguimos, e aquele que fala conosco, aquele que a gente fala com ele, aquele que se manifesta a nós, aquele que age a favor de nós e que faz coisas a respeito de nós dar certo. E é um Deus que nos dá paz, uma paz que transcende todo entendimento do mundo. Ainda que o mundo esteja em chamas, a gente dorme em paz, sossegadamente, porque a paz que vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Então existe esse outro reino de Deus, né? Mas, então você pode pegar palavra por palavra. Por exemplo, se Jesus começa a oração falando, Pai Nosso, né? O meu Pai.
É uma figura muito forte de um Deus de intimidade, de algo que para aquele que é salvo é extremamente glorioso. Não vou aprofundar nisso, nós já falamos a respeito disso aqui, né? De cada parte dessas escrituras. Eu gosto muito, já falei muito. Depois vem aquela que estás nos céus, né? Ou seja, que habita na maior altura das grandezas, que vê a realidade perfeita, que é Senhor da glória, que é Senhor do ímpio, que sabe exatamente o que o ímpio pensa, o que ele faz, e conhece ele pelo nome também. É um Deus da glória. Se você é salvo, é pela graça. Pode ser que tenha pessoas lá no mundo que tenha determinados comportamentos melhor do que o nosso. Eu conheço uma pá de gente que tem um casamento extremamente melhor do que o meu. Eu conheço pessoas que fazem obras muito legais. Eu conheço pessoas muito educadas do mundo. Então, a salvação ela é pela graça, né? Por essa manifestação, por essa fé. Não sei porque o amor de Deus a nós revelou, né? Mas nós sabemos que temos crido que Ele é poderoso para segurar esse tesouro até o dia final. Não é mesmo? Então estamos ali estagnados numa plataforma segura. Mas existe o finalzinho daquela plataforma ali, não é o céu, é o reino de Deus na terra. Jesus falando sobre a igreja dos últimos tempos, se é que nós estamos vivendo exatamente o último tempo. Não sei se ainda vai 500 anos, não sei. A Bíblia fala um tempo, 2 tempos, a metade de um tempo. Não sei se ainda vai 500. Porque tudo se cumpriu. Se você examinar a palavra de Deus profundamente, você vai ver que tudo se cumpriu. Com o advento da internet, a palavra de Deus chegou em todos os lugares, até nas tribos indígenas, porque eles têm extrema curiosidade pela internet. E a virtual church na internet é muito real. É muito real mesmo. Né? Tudo se cumpriu. E também o tempo do conhecimento, o tempo da ciência, da tecnologia, que falou Daniel, tudo também se cumpriu. E os selos foram abertos no tempo do fim, também foram, porque há entendimento sobre isso. Então foi, porque nem Daniel sabia o que ele estava vendo, o sentido mais profundo daquilo que ele estava falando. Não era para ele, nem para o tempo dele, nem para o tempo dos apóstolos, mas para o nosso tempo. O tempo da pós-modernidade, ou pós-cristão, como diz lá na Europa, ou seja o que for. Vivemos um tempo difícil. E esse tempo não é fácil, porque naquele tempo lá, o povo padecia por falta de entendimento, mas quem tinha humildade, Deus se revelava. Esse de cima aqui, ó, todo aquele que quiser viver uma vida piedosa, padecerá perseguição, diz o apóstolo Pedro. Porque nesse tempo aqui agora, existe um gênio do mal, um espírito evoluído, do qual age largamente sobre a terra. Largamente sobre a terra. E ele vai agir. A questão de fazer parte do reino de Deus é algo que é maravilhoso. Mas por que muitos não chegam nele? E nem é minha intenção de, pela minha palavra, se ela fosse somente pela palavra, de que alguém aqui fosse ser motivado a subir aqueles degraus daquela segunda plataforma, daquela segunda escadaria. Por quê? Quem é que sobe? Aquele que é motivado por Deus. Então eu prego a palavra, e se o Espírito Senhor te motivar, você vai ficar motivado para subir aqueles degraus. Por isso que ele diz, olha, você dá, aí nos versículos lá mais no final, você dá coisa boa para o teu filho, quanto mais o vosso Pai não dará o Espírito Santo que pedir. Então quando você reage positivamente a uma coisa grande, é porque Deus está por trás, porque o investimento ali é grande, e a maioria das pessoas não tem coragem de investir tanto para estar lá. Cegamente ninguém investe. Você pode ver que Abraão, quando ele floresceu Isaac, Deus já vinha se comunicando com ele, se manifestando a ele, sendo amigo dele. Manifestação de anjos, de prodígios, de intimidade. Abraão era amigo de Deus. Porque se fosse no cru, no seco, ele não faria aquilo. Então a nossa humildade, e o texto explica, olha,
quem busca, encontra, quem bate, abre, quem pedir, dar-se-lhe-á. E ele diz, se nós damos coisas boas para os nossos filhos, quanto mais Deus não nos daria o Espírito. E é na direção desse Espírito, na luz desse Espírito, no compartilhar desse Espírito. A palavra diz a respeito da igreja dos últimos tempos, essa igreja geral, essa igreja que o inimigo infiltra coisas, infiltra pessoas nela, infiltra políticos com nome, pessoas que usam o título pastor para se eleger, e outras coisas, usa o nome de Deus para negócio, e que é nesse tempo, aquele que se chegasse até ele estaria sempre dando oportunidades, e que se a pessoa percebesse esse sinal, então abrisse o seu coração, ele entraria, cearia com ele, e essa pessoa cearia com ele, ou seja, haveria uma comunhão com Deus nesse tempo de confusão, vamos dizer assim. Então, queridos, esse segundo tempo ali, ele exige um investimento, e esse investimento, ele é grande. Aquelas pessoas que estão ali estagnados numa plataforma segura, vão aos céus, são salvos pelo sangue de Jesus, porque senão, o que adiantaria Jesus ter cometido tamanho sacrifício, se eu posso viver totalmente isento de tudo que me acontece, ou que pode me acontecer, ou das minhas reações? Qualquer um de nós, colocado em Deus, eu posso viver sem pecado, eu posso receber uma libertação, eu posso orar, posso jejuar, posso meditar na palavra, posso ser um homem bom, mas Deus sabe que se eu for espreitado em determinadas circunstâncias, eu vou reagir negativamente, porque eu sou farinha do mesmo saco desde o jardim do Éden. E Adão era um homem extremamente mais inteligente do que nós, e caiu, então já a raça caiu ali, a raça caiu ali. Então, queridos, para chegar nesse outro lugar, é um lugar que a gente chega, não é por obrigação, que fique bem claro isso, não é por esforço, de partindo de si mesmo. Para se chegar àquele lugar ali, eu vou usar uma ilustração que você vai entender bem, né? Você vai entender bem. Para chegar naquele lugar ali, é como uma esposa e o esposo, né? Que trabalha o dia todo, corre o dia todo, não é, que à noite, não é, vão se amar, e vai lá no banheiro e toma um banho antes, e passa um perfumezinho. As mulheres gostam muito disso, né? De passar um perfumezinho, coloca uma roupa bonitinha, né? Que está só entre quatro paredes, e assim deve ser, porque assim Deus o fez, para que fosse desse jeito. Acho estranho quando pessoas pregam coisas de intimidades, porque é uma coisa que pode até causar espanto em quem não é crente, né? Então tá ali, ela se banha para ter uma noite de amor com o seu amado. Assim também é aquela escadaria ali de cima, para chegar lá, para viver, tomar posse do reino. A pessoa precisa se limpar, precisa se lavar, precisa se perfumar, né? Para esse caminhar com o Cordeiro, né? Para ter esse momento com Jesus. Podemos ser libertados, sim, né? Podemos ser libertados de muitas coisas. Ouvimos tanto, aprendemos tanto, foi tão bom, né? A gente viu ali que a gente é como uma roupa suja em lugar de terra vermelha, né? Antigamente, a minha mãe, quando eu era bem criança, ainda era assim. Minha mãe tinha um batedouro, né? Que é uma lasca de um madeiro. Ele é assim, que pega a parte da casca e pega um pedação em cima, e de tanto saboar roupa, bater roupa ali, ele fica bem lisinho, né? Então às vezes pegava aquela calça jeans, né? Ou outras roupas de algodão, que a pessoa sentava no chão, trabalhava, sujava muito, e depois ia
lavar aquela roupa, e aí então, bem de molho, saboada, pega aquela roupa ali e bate ela muitas vezes, né? Até que sai um pouco daquela sujeira, ou quase toda a sujeira, né? Então assim é a libertação também, né? Mas a gente sabe que a libertação ela é só um meio, né? Ser libertado para quê? Para que se liberta? Para você arrumar um emprego dos sonhos? Para você ter uma empresa dos sonhos? Você é libertado para ter o quê? Ter muito dinheiro, ter um carrão, passeios, casamentos perfeitos. Para quê? A libertação ela está totalmente ligada à questão, né, a questão do reino de Deus. Então a pessoa é liberta exatamente para subir aquele segundo degrau ali, para estar lá em cima, né? Fazer parte do reino de Deus. Aí, se você voltar uma folha aí, no capítulo 5, Jesus fala disso, né? Jesus fala disso. Ele começa falando o texto, disso até nós já falamos também, aqui pregamos especificamente sobre esse texto, aonde Jesus mostra a realidade da terra. E ele começa dizendo, nem um i, nem um tio da lei vai cair, até que tudo se cumpra, nada vai por terra. E ele começa a colocar coisas, começa a aperfeiçoar a lei de tal forma que deixa bem nítido que a vida está na mão dele. E que se eu quero vida, eu tenho que me humilhar, eu tenho que temer, eu tenho que me prostrar, eu tenho que buscar nele a única fonte de vida, de graça, porque o céu é dele, a eternidade é dele, a vida é dele. E aí, então ele vai aperfeiçoando essa lei, ele vai caminhando. Se não bastasse fosse assim, ainda tem um espírito do mal evoluído para vir contra nós, desde os nossos antepassados, né, quando influencia e dá determinadas legalidades para sermos influenciados demonicamente e para errarmos, às vezes até sem percebermos. Mas ele conclui exatamente dizendo essa questão. Ele fala, olha, é assim, porém, como Deus é perfeito, você também deve ser perfeito. Você sabe que essa não é a linguagem original da palavra. Você sabe que até nos vernáculos originais houveram traduções e adaptações. Esse versículo, ele interpretado à luz do contexto dessa mensagem única de Jesus, deixa claramente que essa palavra ainda não é a mais precisa. Mas o que poderíamos pegar para aproximar ela assim, olha, a vida está na minha mão, a vida é minha, a salvação é por graça, mas como Deus faz essas coisas tão lindas, faça bonito também. Se eu cair, eu levanto. Se eu errei, eu peço perdão e vou caminhando. Então essa oração de Jesus, ele está pedindo isso. Pai, venha sobre nós o teu reino, e seja feita a tua vontade aqui na terra. O seu reino esteja em nós, e nós vivamos esse reino dos céus. E o apóstolo Paulo diz que ele então vai nos transportar para as regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, se a gente buscar e se a gente orar, né, se humilhar e orar, a gente vai com a motivação em Deus, com a direção do Espírito, porque ninguém investe uma vida somente em cima de teorias, ou de uma palavra que esteja esvaziada do Espírito Santo da palavra. Então, queridos, essa pessoa, ela vai subir aqueles degraus e ela vai fazer parte do reino de Deus aqui na terra. E é isso que Jesus está pedindo, né? E então ele fala que da mesma forma que a vontade dele é feita no céu, porque ele é soberano sobre a terra e sobre o céu, né? E onde não tem resistência nenhuma, lá não existe carnalidade, não existe demônio, lá não existe nada.
Então, da mesma forma que não tem nenhuma resistência lá no céu, que essa vontade fosse feita aqui na terra também, não é? E assim fosse estabelecido o reino de Deus na terra. E esse reino fosse um reino real. E esse reino, então, ele pudesse falar conosco. E daí ele diz: Senhor, nos abençoa, porque se Deus usa a circunstância para me conduzir nesse embarcadouro, para me colocar nessa posição das regiões celestiais, então ele diz: Senhor, então me livra do mal, porque uma vez entendendo isso, fazendo isso, livra-me do mal, porque do Senhor é o poder, do Senhor é a honra, do Senhor é a glória. E nós temos essa palavra lá em Salomão, não é? Que recebeu tudo que um homem pode, aguenta e dá conta de receber na terra. E ainda que você tivesse tudo isso que eu estou falando aqui no reino dos homens, toda a glória do mundo, como o diabo tem, ainda assim não seríamos absolutamente nada diante de Deus. Podíamos ser, cada um aqui fosse um Salomão, 700 concubinas fora as outras, cada uma mais linda do que a outra, de tudo quanto é nação do mundo, porque o homem gosta, né? Eu acho que não existe nada melhor para um homem na terra que Deus criou do que uma mulher. Então, se fosse igual Salomão, tivesse a sabedoria de Salomão, tivesse o poder de Salomão de prender, matar ou libertar alguém, um homem que tivesse esse poder de ser rei, um homem que tivesse sabedoria ao ponto de outros reis e rainhas virem até o seu reino, sentarem diante dele só para ouvir a sua palavra e perceber a sua sabedoria. Um homem de tamanha riqueza, onde todos os reinos traziam tributos. Ainda assim, nós não somos absolutamente nada. O que Salomão foi um fogo de artifício que explode, vai 50 metros e abre, brilha e apaga imediatamente, porque todos nós somos não somos absolutamente nada diante de Deus, se ao comparar e trazer relação de nós e Deus. A palavra diz que toda a terra é reputada como nada diante de Deus. Ele nos valoriza, Ele nos dá identidade, Ele nos ama, Ele investe a si mesmo em nós, Ele testifica isso, está extremamente comprovado isso, e Jesus é essa coisa totalmente explícita e notória para todo mundo, né? Só não vai ter vida quem não quiser mesmo. Mas ainda assim, querido, não existe nada maior do que ser de Deus. Não existe nada maior do que estar em Deus. Não existe nada maior do que ter Deus. E isso é estar no reino de Deus. E uma igreja, uma pessoa no reino de Deus, ele caminha na paz, ele caminha nas respostas. Deus mostra a porta que vai se abrir, Deus fala dos seus problemas, Deus traz luz, Deus traz consolo, Deus traz conforto, Deus dá força para ele diante de um problema imenso. Vamos supor que amanhã a polícia vai bater na sua porta e vai te prender. Deus dá uma paz para você dormir a noite inteira. É essa paz que Cristo dá. Mas esse é para aqueles que estão no reino de Deus na terra. A maioria de nós estamos estagnados nessa plataforma segura. Descer dali, cara, não dá conta. Promessa de vida eterna, entendimento, palavra, oração, louvor maravilhoso. E notando a fragilidade do mundo, a concupiscência do mundo, absolutamente ninguém ali quer descer para o mundo. Ninguém quer descer mais para o mundo. É coisa passada, superada. Quem que quer fazer parte do mundo estragado, contaminado desse? Ninguém quer descer para lá, fazer parte. Mas muitos, o investimento para subir é muito alto, é muito grande. E às vezes
requer até provas, né? E às vezes isso é difícil de fazer. O investimento é alto. Jesus diz: a lei vigorou até João, né? E desde já o reino é tomado por esforço. Foi assim que Jesus disse? A lei, vou repetir, a lei vigorou até João. E desde já o reino é tomado por esforço. Então, para fazer parte desse reino, tem esforço. E uma vez nesse reino, se uma liderança de igreja, não vou dizer a igreja toda, porque se uma igreja toda estiver no reino de Deus, nós vamos fazer proezas. Esse setor vai ser chacoalhado, essa igreja vai ser vista. A glória de Deus vai se manifestar em muitas outras vidas. Quem nós já manifestou, a glória de Deus se manifesta aqui. Aqui é um lugar de unção. Essa palavra não foi eu que escolhi, foi o Espírito do Senhor na madrugada minha, lá no curso. Deus fala, Deus está aqui, Deus está presente, não é? Mas se, como igreja, a gente fizer parte disso, sabe, querido, existem meios. Lá no IFOL, a gente estudou a respeito de um mundo oculto que a gente às vezes despreza, mas de coisas tão assim esquisitas, sabe? E tantos demônios, tanta hereditariedade, tanta territorialidade, tanta influência dos nossos pais, ainda que já morreram. Em iniquidade fomos concebidos, né? Da nossa família. Os nossos casamentos, que a gente, dependendo da maneira como trata os filhos, a gente acaba dando legalidade para o inimigo agir e influenciá-los. Então a gente vê que quando você vai lá, você vê que existe uma maneira de você chegar na causa do problema e de você colocar isso, de confessar o erro que seus pais ou quem quer que seja cometeu, ou de pedir perdão um ao outro, cônjuge, etc., e de quebrar determinadas realidades. Ou seja, existem meios para uma libertação, para se chegar lá em cima. E o nosso desafio nesta noite é essa diante de nós, de a gente perceber essa oração de Jesus, ensinando os discípulos a orarem. Ele diz: olha, insistam nisso, porque Deus tem prazer em conceder o Espírito. E se a pessoa estiver cheia do Espírito, ela sobe os degraus ali num salto só. E ela passa então a fazer parte do reino de Deus e de fazer grandes proezas. Com Deus saltaremos muralhas, com Deus faremos proezas. Esse é um desafio para cada um de nós. De fazer uma introspecção, né? E ver em que posição estamos, em calcular o preço e tentar, através da oração, buscar em Deus a força, buscar em Deus o poder, buscar em Deus a estratégia, buscar em Deus a luz a respeito do que impede, ou dos itens que impedem. Porque muitos erros que a gente comete são errinhos bobos que a gente tem pleno domínio e pode parar com eles. Mas existem uns que são muito fortes, são muito grandes. E a gente, ao perceber o tamanho do investimento, eu sei que tem muitos que fazem isso. Lá no IFO mesmo tem muitos jovens se preparando, largando a família, o conforto do papai e da mamãe, e ali largando o seu país para ser visto lá longe como um estrangeiro, sua cultura, largando possibilidade de relacionamentos amorosos, abrindo mão de tudo aqui para ir para um outro país, fazer um trabalho sem a menor certeza de que vai comer, do que vai dormir e do que vai ganhar. Você pode ter certeza que esses estão no reino, porque assim eles não fariam se não tivessem.
não é? Não que a gente precise fazer isso, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, né, que pelo fruto nós conhecemos as árvores, mas que isso é um desafio pessoal. Nós não temos autoridade para julgar, não temos autoridade para falar que cada um fale a sua vida, a sua história, nesse sentido aqui agora, não, isso é uma coisa muito íntima sua e Deus. Isso é uma coisa muito íntima sua e Deus. Davi deu todos os seus bens, toda a sua riqueza para a construção do templo. Um homem que estava no reino, não é? E assim somos nós. O que a gente tem que nos impede de fazer parte desse reino? É adultério? É prostituição? É sonegação? O que é? Que preço te envolve? É a sua sedução pelas coisas, sua avareza, mentira, que concupiscência é, né? O que te pesa? Sua vida sexual? O que te atrapalha? Qual é o teu preço? O que tem que você tem que pagar? O que tem que nós temos que pagar? O que nos envolve? Quais são as dificuldades? Quais são as realidades, não é? Que nos envolve. E assim, com muita humildade, nos aproximarmos do trono da graça e nos derramar diante do Senhor. E Deus vai dando luz. Você vê que Ele está, por exemplo, esse processo inteligente de libertação é uma luz. Pode fazer assim também? Pode. Pode fazer de outro jeito? Pode. Ele é Deus, né? Pode. Mas Deus tem meios. Deus tem realidade, Deus tem situações. E depois tudo volta para nós, porque tudo que planta se colhe. Se eu entrego uma coisa, eu recebo aquilo purificado lá na frente. Pode ter certeza que o retorno é garantido, né? O retorno é garantido. Deus não tem nenhuma dificuldade no meio da crise fazer qualquer coisa na sua vida. Deus não tem nenhuma dificuldade disso. Eu já contei aqui o exemplo do seu Mário de Carvalho, um homem piedoso, que um dia ele se aposentou, a esposa morreu, depois ele se aposentou como comerciário. Era um homem pobre, porque comércio não é rico, funcionário de comércio não é rico, né? Não tem como ser. O dono é, né? O dono do comércio pode ser, mas o funcionário dificilmente é. E aí então tudo aconteceu, sim. E ele já era velho, né? Como Abraão já era velho também. E a mulher de Abraão diz: eu não vou ter prazer ainda, né? E o seu Mário, é gente do meu tempo, é gente um pouquinho mais do que a minha idade, mais do que a minha idade, mas do meu tempo, está vivo ainda, né? Primeira coisa que aconteceu, esse homem ficou rico, da noite para o dia. Olha, não vou entrar no mérito se é permitido ou se não é permitido, se pode ou não pode, eu não quero entrar nesse mérito, certo? E eu não jogo, e eu acredito que vocês também não. Ele entrou naquela fonte do paladar, ali tem uma casa lotérica, e ele jogou na loteria, e ele foi o ganhador da loteria. E ele ficou rico da noite para o dia. Ele era um homem piedoso, não esqueça disso. E foi justo em todo o seu trabalho como Jó. Conheceu uma mulher que servia ao altar, porque não existe melhor cônjuge do que aquele que é apaixonado por Jesus, porque ele respeita, porque ele honra, porque ele obedece a Deus, porque ele é fiel, porque ele é sincero. E se ele for sábio, compreenderá as belezas de um matrimônio sem mácula. Não tem. Por isso que é princípio da Escritura, não casar com a mulher estrangeira, com o homem estrangeiro, né? Conheceu uma mulher, casou-se com ela, tudo recomeçou. Encontrei com ele esses dias lá no Areião, fizemos uma volta junto, caminhamos juntos. Ele falou: lembra da sua mãe chegou lá para pedir emprego para você, falou que não tinha nada, que estava em dificuldade. E esse homem, no dia que eu saí do trabalho para ir para o exército, ele me chamou lá em cima, lá na sua sala, e falou: moço, quando o senhor sair de lá, seu lugar está aqui, pode voltar. E sabe o que motivou ele a fazer isso? Que no meu último dia de trabalho, eu cheguei lá cedo, retirei a gravata, dobrei, coloquei debaixo do balcão, e eu falei assim para mim: hoje eu não quero vender uma peça de nada, eu vou arrumar a minha sessão. Aí comecei a arrumar a sessão,
cama, mesa, banho, roupas, e assim, dobrando tudo, as toalhas pro cor, deixou tudo arrumadinho. Quando venceu, fechou a loja, a minha sessão estava impecável pro dia seguinte. Aí ele me chamou lá em cima, na sua mesa, e eu subi, fui lá na galeria, e ele falou comigo: ó, seu moço, isso aconteceu comigo e hoje eu sou gerente aqui. Mas eu quero te falar que a hora que você sair de lá, seu emprego está aqui. Só que um mês antes de eu dar baixa no exército, eu já tinha passado no concurso do Banco do Brasil. Fui para a direção geral, ganhei imensos conhecimentos, fiz muitas amizades e abri mão de ser rico em todas as oportunidades, só pelo prazer de ser amigo de Deus. Não quero me exaltar perante você, tem pecados também, mas eu quero dizer para você que valeu a pena. Valeu a pena. Eu não projetei meus filhos para serem homens ricos. E todo dia eu falo para Deus: Deus, o pedido da minha vida, todo aniversário, Deus, o pedido da minha vida para o meu filho tal é que o Senhor conceda a tua graça a ele. Porque eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida. Porque está na igreja, está cantando, não significa que é filho de Deus. Pode ser filho da igreja. Porque hoje é moda. E é para isso, a oração de Jesus é essa: que o reino de Deus venha e seja implantado em nossos corações, aqui na terra. É claro que está no lugar gostoso, né? No calor do arraial, mas existe um lugar mais íntimo, né? No Santo dos Santos, no meio da fumaça, onde só Cristo vê o coração. É nesse lugar que é o lugar melhor, porque não existe nada melhor do que ser de Deus, estar com Deus e ter Deus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Abracei um irmão ali, acho que foi o Flávio. Falei para ele: olha, isso parece um refrão, mas não é. Porque nós vimos lá, né, pastor Jaelson? O que o povo fala de bobagem, amaldiçoando filhos, irmãos, amigos, e no mundo principalmente. Você é uma besta quadrada, né? Você não vai dar nada. A mãe fala pro filho: ó, você não estuda, então você vai ser nada, meu filho. Né? Dando legalidade, inclusive, a demônios dessa área. Então, quando você fala assim, desde sempre eu falo uma vez para cada pessoa: Deus te abençoe em nome de Jesus. É concentrado em cima do que eu estou falando, porque é maravilhoso receber essa bênção. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus. E eu passo agora o pastor que vai dar a condução aí, né, da ceia.